Meio-dia e 39 e promessa é dívida aqui na Rádio Bandeirantes. Para você que acompanhava a edição local, apenas para São Paulo, do nossa área, tínhamos prometido uma entrevista muito especial com Oswaldo Neto, diretor de futebol da base do Esporte Clube Corinthians Paulista, até porque o Timãozinho entra em campo hoje, estreia pela Copa São Paulo, a principal competição de clubes da base do Brasil. E esse jogo é contra o Resende, do Rio de Janeiro. É claro que existe uma grande pressão nos jogadores do Corinthians, porque o Corinthians é o maior vencedor da Copa São Paulo. E eu converso agora com o Oswaldo Neto. Tenho o prazer de recebê-lo aqui na Rádio Bandeirantes, nessa entrevista ao vivo no Nossa Área. Tudo bem, Oswaldo? Ótima tarde a você. Boa tarde. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo. Prazer falar com vocês. Maravilha, o prazer é todo nosso. Eu já começo te perguntando justamente sobre essa pressão, Oswaldo, porque o trabalho mental e psicológico que é feito na base, nos últimos anos se tornou indispensável, né? Antigamente nem se pensava em contratar um psicólogo específico para que os jogadores tivessem esse trabalho mais preparado em si na parte mental, e eu tenho certeza que o Corinthians também faz essa preparação. Então conta pra gente como que estão os jogadores pensando no maior vencedor da Copa São Paulo e, é claro, em que eles também desempenhem o melhor futebol nessa competição, Oswaldo. O clima tá bem interessante, tá bem legal, os jogadores são animados, a pressão sempre vai existir se tratando de Corinthians, né? Tem equipe sim, psicólogo, tem todo o trabalho por detrás, mas a camisa do Corinthians se fala em pressão, isso é natural, né? A camisa do Corinthians é muito pesada e a gente sabe disso. Para nós é um torneio muito importante, é a Copa do Mundo do futebol amador, né? Vamos dizer assim, a Copinha, e realmente somos os maiores campeões. Se Deus quiser, vamos fazer uma boa campanha. Nós estamos bem animados, o time tá bem para cima. Perfeito, Oswaldo. Eu quero que você fale também sobre os principais destaques dessa base do Corinthians. Aliás, agradecendo porque o Corinthians estreia hoje na Copinha e a gente conversa com o diretor da base do Corinthians, o Oswaldo Neto. Quais são os principais destaques? É claro que eu quero que você destaque principalmente o Giovani e o Rodrigo Varanda, que já passou pelo profissional do Timão também, né, Oswaldo? Na verdade, no ano de 2021 agora, o Giovani fez uma excelente campanha, ele chegou no meio do ano, né? Se eu não me engano, com 17 gols, né? Foi o maior artilheiro de 2021 da temporada, e é uma das revelações realmente dessa Copinha, né? Então nós estamos bem ansiosos com esse início, com essa partida inicial, né? Essa estreia. E o Rodrigo Varanda, que é um jogador que veio lá desde pequeno do clube, é um jogador que a camisa não pesa, que ele sabe da grandiosidade do Corinthians, então assim, é um jogador que joga com mais facilidade. Agora, existe também esse aspecto psicológico para o próprio Varanda, que esteve prestes a ser vendido para um clube aqui do Brasil mesmo, para o Bragantino, não deu muito certo, até mesmo no profissional do Corinthians ele teve bons jogos, uma sequência interessante de partidas e voltou agora para disputar a Copa São Paulo. É claro que não é o mesmo cenário do que viveu o Antony no São Paulo, mas dá para ter como paralelo praticamente, porque o Antony subiu para o profissional do São Paulo, voltou para a base e arrebentou na Copinha. Como que vocês preparam o Varanda para que ele seja o destaque do Corinthians, Oswaldo? Porque o caso dele é especial, né? Ele é um grande jogador, é um excelente jogador e vai ter a oportunidade dele de mostrar o futebol que ele sabe. É um jogador de nome, já mostrou isso com a camisa do Corinthians, estreou num clássico, fez gol, então sabe que é um jogador que sabe fazer gol e sabe jogar. Analisando o grupo do Corinthians nessa Copa São Paulo e também os próximos adversários, os futuros adversários, essa Copa São Paulo de 2022, ela acaba sendo um pouco mais imprevisível, Oswaldo, porque a gente não teve a Copinha em 2021, né? Então dá para ter um acompanhamento a longo prazo de jogadores que têm, por exemplo, 16 anos e que vão crescendo aos poucos e chegando a edições diferentes de Copinha. Então, é imprevisível mesmo por causa da não realização da Copinha em 2021 e como vocês trabalharam esses jogadores que não disputaram essa edição do ano passado por causa da Covid-19? Na verdade, a federação, eles permitiram um ano a mais, né? Esse ano até jogadores que nasceram em 2001 vai poder disputar a Copinha. Então, na verdade, o trabalho tem vindo bem feito e a estreia nós estamos bem ansiosos agora. Vai ter alguns garotos também que nasceram em 2004, 2003, que vão disputar. Isso não impacta não. A maior ansiedade mesmo agora é a questão também nós estamos muito ansiosos com a questão da volta da torcida, né? Os atletas, os jogadores estão perguntando. Isso, a gente sabe que a torcida do Corinthians é o nosso 12º jogador, como sempre foi, né? Então isso vai nos ajudar e nos empurrar bastante.
Sem dúvida alguma. E é claro que muitos desses jogadores que disputam a Copinha, até mesmo por ser essa Copa do Mundo, né, de clubes aqui do Brasil especificamente, é claro que esses caras sonham, esses jovens sonham em chegar ao profissional do Corinthians. Então conta pra gente, Oswaldo, até mesmo por estar nessa função de diretor da base do Corinthians, como funciona o intercâmbio com o profissional? O Silvinho já conversou com os jogadores, vai acompanhar as partidas, como que existe esse trabalho dentro do Corinthians para que no futuro esses caras estejam na parte de cima, estejam no profissional disputando títulos pelo time principal do clube? Na verdade, todos eles são jogadores e atletas de alto nível, nível Corinthians, mas a decisão sempre da passagem de intercâmbio é com o profissional, né? Na verdade, o objetivo e o papel da base é deixar o jogador preparado e o profissional que sugere, que analisa, às vezes desce para acompanhar os treinos e vê quem está disponível, né, de acordo com o pedido do Silvinho, entendeu? Eles analisam e vê, eu preciso de um ponta direita, eu preciso de um lateral direito, de um meia, de um volante, e aí a gente sugere, né? A base sugere o atleta. E aí cabe ao profissional a entender qual que vai ser interessante para testar lá em cima. Bom, você já deu uma pista, então conta pra gente, por favor, Oswaldo Neto, diretor de futebol da base do Corinthians. Quais foram os pedidos do técnico Silvinho, seja na posição da defesa, no setor defensivo, seja no ataque? O que ele pediu para vocês analisarem com cuidado e com carinho para esse time do Timão de 2022? Na verdade, ainda nada. Estamos aguardando o início da Copinha, né? Como é um divisor de águas. Essa Copinha é um divisor de águas para muitos atletas, né? E estamos aguardando, muito ansioso a estreia do time hoje para poder definir. Agora é um campeonato longo, né? Um longo assim de muitos jogos corridos, praticamente a cada 2 dias tem uma partida, e aí vamos aguardar dia a dia e ver a análise do desempenho de cada um, né? E aí, só pra gente complementar nesse aspecto psicológico, como que vocês trabalham as contratações do Corinthians principal? Como eu disse, o maior sonho desses jogadores é chegar ao profissional do Corinthians e muitos jogadores mais experientes foram contratados. Então, essa chance acaba sendo diminuída pela chegada desses jogadores mais cascudos. Então, como que os mais jovens podem ter essa esperança de chegar ao profissional, mesmo com as contratações que não param de chegar no profissional? Não, na verdade, eu quero até elogiar e agradecer o excelente trabalho que o presidente Túlio tem vindo fazendo, pelo seguinte: hoje, antes de qualquer contratação, a gente testa primeiro alguém da base. Nós não estamos contratando jogador direto, entendeu? Realmente não está tendo tantas contratações assim. Como você disse, estamos qualificando o time cada vez mais, mas antes a ideia é testar sempre jogador da base. O primeiro princípio é testar o jogador da base sempre do profissional, antes de pensar numa contratação. E pra gente fechar então, Oswaldo Neto, diretor de futebol da base do Corinthians, qual é a meta do Timãozinho nessa Copa São Paulo? É buscar o título ou revelar jogadores? Porque sempre existe essa dúvida, né? O que é mais importante, revelar jogador ou conquistar o título? O Corinthians, maior campeão, vai atrás do quê? Com certeza o título, andam juntos, né? Mas o título em primeiro lugar junto com a revelação. As coisas vão caminhar juntos. Se Deus quiser, vamos fazer uma excelente campanha, como o Corinthians sempre fez, e vamos brigar com raça e com o coração, que é a tradição do Corinthians até o fim. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Então tá certo, o Corinthians estreia hoje contra o Resende do Rio de Janeiro pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. A gente vai com certeza voltar a falar com o Oswaldo Neto aqui na Rádio Bandeirantes. Oswaldo, muito obrigado pela participação. Voltamos a conversar no futuro próximo, tá certo? Forte abraço, Lucas. Muito obrigado. Valeu, agradecendo também a nossa amiga Jo, da assessoria de futebol do Corinthians, que conseguiu alinhar essa entrevista de forma bastante rápida e colocar o Oswaldo Neto para falar no dia da estreia do Timãozinho nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. Estamos ao vivo pelo Nossa Área, edição nacional. Voltamos em instantes com destaques de Minas Gerais. Fique por aí, não saia do seu dial e também, é claro, do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Até já.